seja bem-vindo ao nosso quarto encontro da disciplina Sociedade Brasileira e Cidadania, hoje com o tema Pluralidade e Diversidade no século XXI. Eu sou a professora Maria Elisa Corrêa Pacheco e hoje nós vamos pensar sobre o que representa essa pluralidade e a diversidade num sistema que se pensa democrático, numa estrutura que se coloca democrática em nossa sociedade. Então vamos pensar de algo altamente complexo, uma questão que envolve muito dos conhecimentos antropológicos, dos conhecimentos sociológicos e da própria maneira de se entender as relações que vão se constituindo politicamente em nossa sociedade. Vamos pensar a democracia, vamos pensar sobre as questões que estão aí marcadas pelas relações de gêneros, as questões que trabalham o processo de entendimento da sociedade e o outro e na sua inter-relação, né, na sua forma de se conceber, na sua forma de se identificar. E também vamos tratar da questão dos fanatismos, daquilo que se apresenta como um avesso das democracias, aquilo que se apresenta a partir das intolerâncias dos seres humanos. É um assunto muito interessante, é algo que você pode conferir comigo no quadro, as discussões que serão aqui apresentadas. Então, você tem no seu livro didático, Unidade de Ensino número 4, e temos aqui como competência exercitar a nossa alteridade e a nossa tolerância. Vamos ver se a gente consegue, a partir das reflexões que nos são colocadas pelos teóricos, a partir das reflexões que nos são aí desafiadoras para tentarmos entender um pouco melhor o outro como se apresenta. Não é só se colocar no lugar do outro, não é? O processo da alteridade é realmente buscar a compreensão desse outro na maneira como nós nos juntamos, nós nos interagimos. Ter a alteridade e tolerância com o outro é o que nós precisamos em nossa sociedade brasileira. É um dos fatores que mais tem sido exigido ou mesmo colocado como a única maneira, a única forma de mantermos uma civilização, uma humanização das nossas sociedades. Mas não é só a sociedade brasileira, é a sociedade de modo global, né? A sociedade, a nossa terra, a nossa biosfera pede silêncio, pede que nós possamos aí escutar os seus sussurros, os seus avisos, para que nós nos tornemos mais humanos e passemos aí a encarar o outro como a nós mesmos, como se essa relação ela não fosse algo que tenha aí perpassar por políticas, mas sim como algo que seja natural, que venha da natureza humana. Nesse sentido, no quadro ainda, nós vamos ver que essas discussões, elas nos trazem o conceito do que vem a ser pluralidade. Vamos tentar ver o que vem a ser essa diversidade nesse Brasil imenso e contemporâneo. Palavras-chave que nós vamos nos utilizar: a ideia de democracia, vamos falar da alteridade, da tolerância, da pluralidade, do gênero e da religião. O título da nossa aula, então, pluralidade e diversidade. Vejam, todos os temas que nós trouxemos na nossa disciplina, Sociedade Brasileira e Cidadania, desde o primeiro encontro até o último encontro, ele é permeado de complexidade, ele traz inquietações para que nós possamos pensar a nossa própria realidade, o nosso próprio cotidiano. Por isso, não existem verdades, mas existem formas de se pensar através de estatística, através de pesquisas, através da apresentação do fenômeno, através da ciência, dos conhecimentos científicos que se fizeram ao longo dessa trajetória que corresponde à nossa sociedade, a sociedade brasileira que se quer melhor, que se quer repensar, que se quer solidária e quer se realizar dentro de um processo de desenvolvimento que possa ser possível
para a humanidade. A humanidade não só dos humanos, né? A humanidade enquanto qualquer ser vivente. Toda democracia é plural? É uma questão que nós temos que voltar lá no século XVII, século XVIII, vamos reler um pouco os contratualistas, vamos tentar ver o que o próprio Locke nos traz enquanto possibilidades, como Rousseau vai mostrando este conceito que vem a ser essa democracia liberal, essa ideia de democracia liberal, que vem com os iluministas, que vem a partir do desenvolvimento das próprias revoluções, né? A partir do momento aí que nós vamos ver a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, a Revolução Americana. Então, são discussões muito férteis e são discussões que dependem de uma volta histórica, depende de buscarmos o seu sentido lato. E aí nós poderíamos chegar lá na Grécia e pegar o termo, a palavra, democracia, demopovos, né? Então, ela vem dessa especificidade dos gregos, filósofos gregos antigos, que nos trazem essa referência, né, da relação do povo, como dizia Platão, com o quê? Com Kratos, né? Com a questão de trabalhar aquilo que se pensa de sociedade, aquilo que se pensa de poder. Mas sabemos que mesmo nas democracias clássicas gregas, a democracia sempre foi pensada dentro do limite da sua própria realidade, da sua própria Constituição. Então, quando nós falamos a democracia de Platão, nós estamos nos referindo também a uma democracia que eram para poucos, apenas para aqueles que se consideravam, assim como Aristóteles coloca, não é? Os pertencentes à polis, à cidade, mulheres, escravos, esses não faziam parte desse conceito de democracia. Então, esse processo de entendimento de democracia passa por todos esses caminhos. Olhem no quadro. Dentro da discussão, no primeiro momento, né, do Platão até Tocqueville, que nós vamos estar estabelecendo aí, num primeiro momento, o regime político, né, representativo, cidadão. Então, quando você fala em democracia, nós estamos falando nessa possibilidade de um regime de representação política. E antiga e moderna, ela carrega consigo exatamente essas origens, ela carrega consigo essa representação. Para Platão, o bem comum vincula-se à justiça, às virtudes do rei, filósofo rei. Então, ele falava, Platão sempre considerou que o filósofo rei seria aquele que melhor representaria o processo democrático. Mas que, apesar de tudo, existe uma degeneração do sistema democrático na medida em que ela pode ser manipulada, ela pode ser utilizada a serviços individuais, né? Então, para Platão, ele já nos dava sinais de que a democracia poderia aí passar por este processo de manipulação. Se avançarmos um pouco a ressignificação do Estado, chegarmos aí até o Estado moderno, nós vamos ver que a partir do século XVII, aproximadamente, né, nós vamos ter aí, ao século XX, nós vamos ter algumas revoluções, que foram a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa e a Revolução Americana, e que vão ter representantes que vão trabalhar este conceito, ou trazer a ideia de que venha a ser democracia. Então, no primeiro momento, vamos dialogar aqui com um dos contratualistas, o John Locke, aonde os direitos naturais dos indivíduos vão ser preservados através da ideia de democracia, né? Através dessa construção. Então, o Locke vem em contraposição a Hobbes, que colocava, né, o Estado absoluto, o absolutismo do rei e tudo mais, e o Locke vem com o liberalismo, né? Ele é o representante maior do nosso liberalismo. Então, Locke vai apresentar esta principal ideia. Já Thomas Jefferson, né, na América, a partir da supremacia da vontade popular,
E Tocqueville nos apresenta a ideia da democracia como uma igualdade de condições e atuações políticas dos cidadãos. Mas todos eles chamam a atenção para vamos dizer assim, a desconstrução da ideia de democracia e os riscos que ela pode levar, né, como sistema, à tirania. Então, todos eles, desde lá de Platão, nós vamos ver que é apontado que as democracias, principalmente se pensarmos aí as democracias que vão se constituindo no Estado moderno, elas podem levar à tirania, a um absolutismo, né? Ou seja, do rei, ou a algumas, vamos dizer, propriedades de Estado que vão se tornando autoritárias. Nesse processo, vamos pensar a nossa democracia contemporânea. Então, para nós, a democracia contemporânea, ela passa a ter um outro significado, não é mesmo? Ela passa a ter a ideia, porque ela sofre forte influência do liberalismo. Então, a democracia, se pensarmos a democracia brasileira, ela é uma democracia liberal num primeiro momento e depois neoliberal, aonde as liberdades de expressão, religião, todas elas são postas e tem uma intersecção que se espera, não é? Que seja aí a lógica da proteção, não só da igualdade de direitos, mas também das liberdades individuais e também o direito à alteridade. Então, essa democracia liberal que nós conhecemos, que advém aí dos contratualistas e principalmente de Rousseau e também de John Locke, ela se faz presente em nossa sociedade a partir desse tripé, dessa intersecção de elementos que se constituem através dos direitos à igualdade, as igualdades, vamos dizer, formais, né? As igualdades estabelecidas formalmente pelas normas, pelas leis, pelas constituições, também pelo processo de alteridade, o reconhecimento do outro nas suas próprias características, nas suas próprias formas de se manifestar, de se posicionar, e os direitos individuais. E esses direitos individuais nos levam a pensar o direito à propriedade, o direito à comunicação, o direito de se posicionar a favor ou contra determinados espaços políticos, determinadas ordens constitucionais. Então, esses direitos referem-se, ou o processo da democracia liberal no Brasil, refere-se aos direitos constituídos. E esses direitos, apesar de serem constituídos, eles muitas vezes ficam apenas na formalidade, não alcançando aquilo que se espera, que é a justiça social. Democracias autoritárias, né? As experiências que nós vivemos no século XX, e para pensar sobre elas, nós vamos ver o que o Rousseau nos fala, porque num primeiro momento, se a democracia foi pensada com tanto zelo para não só permitir o reconhecimento, a igualdade, né? Os direitos, a igualdade de direitos formais aos indivíduos, não só nos deixou o legado da responsabilidade e da alteridade, assim também como os direitos individuais, é importante que a gente pense como essa democracia, né, liberal, e como que Rousseau vai observando em pleno, claro, a partir dos seus escritos, né, dos séculos anteriores, como que ele consegue nos auxiliar a pensar o autoritarismo do século XX, algumas situações de autoritarismo que nós vivemos, autoritarismo de estados no século XX. E como ele vai nos dando pistas para que a gente possa compreender um pouco melhor sobre isso. Então, no quadro, você pode observar que as discussões são colocadas da seguinte maneira: Democracias autoritárias, de Rousseau às experiências do século XX. Então, para Rousseau,
né, os riscos da degeneração da democracia, assim como Platão chamou a atenção, assim como Tocqueville nos demonstrou através da sua filosofia de Estado, ele vai colocar que esses riscos, ela se dá a partir vamos dizer, das desconstruções ou do estabelecimento, né, que as constituições prevalecem, que as constituições permitem, da desconstrução daquilo que se pensa enquanto coletivo, enquanto sociedade. Então, por exemplo, algumas pistas para observar se nossas democracias estão em perigo, né? Primeiro, limitações ao pluralismo, ou seja, o combate de determinados setores da sociedade, o combate de determinados grupos sociais em relação a outras formas de manifestação de vida dos indivíduos, isso que se refere ao pluralismo. E aí a gente entra muito nas discussões das diversidades, não só das diversidades sociais, políticas, econômicas, como também as diversidades que vão sendo apresentadas através da relação de gênero, através das relações que vão sendo compostas no bojo das nossas sociedades. Então, primeira coisa, uma sociedade conservadora, uma sociedade que tenta estabelecer limite ao direito do outro, ao direito do plural, né? Aos migrantes, imigrantes, aqueles que são constituídos de forma diferente, ela já está colocando a democracia em risco. Olha lá no quadro novamente. A supressão do direito das minorias, quando se estabelece que uma minoria aqui entendida muitas vezes como a grande maioria, tá? Minoria como aqueles indivíduos que estão vulneráveis, né? Aqueles indivíduos que não detêm o poder, como diz Foucault, né? O estabelecimento do saber é poder, aqueles indivíduos que não são representados por uma meia dúzia de poderosos ou aqueles que detêm o poder da ação, da escolha e da resolução de políticas, né, econômicas, políticas culturais, sociais, educacionais e tudo mais. Então, no momento em que se tira-se o direito desta minoria, entre aspas, desses indivíduos que são vulneráveis, você já está colocando, claro, a sua democracia em risco. Mais uma questão, o autoritarismo, quando as sociedades se estabelecem assimetricamente, quando elas se estabelecem a partir de um processo de submissão. Rompe-se o pacto social de Locke, né? Quando ele estabelece que o pacto a autorização que o coletivo passa ao Estado para representá-lo é um pacto enquanto está atendendo as duas partes, né? Está atendendo o bem maior que é o coletivo e não os interesses de uma pequena minoria. Então, no momento em que rompe-se esse pacto, né, do Estado com a maioria ou os vulneráveis e passa a representar apenas uma minoria que detém, por exemplo, o capital financeiro, que detém as grandes corporações e tudo mais, esse pacto passa a ser rompido e isso é um risco à democracia. No quadro ainda, podemos ver que os elementos comuns aos regimes autoritários, então se nós analisarmos alguns elementos comuns, né, do momento do nazismo, do totalitarismo, das ditaduras civis militares, da própria segregação racial, eles foram apresentados da seguinte maneira no século XX. Primeiro, cerceamento das liberdades civis, né? Não é permitido mais movimentos sociais, não é permitido a manifestação de incontentamento com as políticas representadas aí pelo Estado. Então, no momento que se cerceia esse direito de manifestação popular, de manifestação contra uma determinada política ou contra uma determinada
de uma determinada posição, né? Nós vamos ver que esse cerceamento já é um elemento aí a ser pensado no Estado autoritário. Segunda questão, a separação entre poderes executivo, legislativo e judiciário. Quando essa separação não é respeitada, quando o poder executivo passa a tentar sobrepor-se aos outros poderes, o legislativo e o judiciário, quando há um conflito de interesse entre esses poderes, na medida em que eles passam a não agir para a coletividade, para o coletivo e o social da sociedade, mas passam para atender interesses privados ou interesses próprios. Isso é um Estado autoritário, isso é um perigo à democracia. Outro elemento importante para nós não perdermos de vista, o controle e a censura e das mídias, as manipulações de eleições, o nacionalismo exacerbado, o militarismo unipartidário. Esses elementos vão constituindo algo que nós podemos chamar que é, né, uma política autoritária, e por isso os direitos internacionais e a ONU, como uma organização das Nações Unidas, desde 1945, busca aí mediar essas relações, né, para que possa, vamos dizer, minimizar esses problemas na sociedade. Então, nós temos assim, que as decisões relativas à paz, à segurança, é tomada pela ONU como segurança, né? E serão consideradas obrigatórias para todos os países, conferindo a este órgão um poder sem precedentes na ordem internacional. Então, a ONU representa exatamente este processo na busca de tentar mediar as fragilidades democráticas que os países têm. No entanto, ela também apresenta muitas fragilidades. Por quê? Porque a ONU ela tem membros permanentes, interesses permanentes, que são dos Estados Unidos, da Rússia, da China, da França e do Reino Unido, né, que é após a Segunda Guerra Mundial, que ela se estabelece. Então, os aliados criam esse órgão para tentar minimizar os problemas mundiais. E eles não reconhecem a igualdade de direito entre todos e nem reconhecem a diversidade na dinâmica internacional, nessa representatividade. Então, assim como a democracia nos países, elas têm suas fragilidades, também o órgão internacional da ONU tem a sua fragilidade para ser resolvida, repensada dentro de uma nova concepção de sociedade. O que é ideologia de gênero? Será que esse termo existe? Será que cientificamente eu posso explicar ideologia de gênero? Ou é um termo que foi forjado, foi construído para que nós pudéssemos aí pensar as questões de gênero já mascaradas por uma determinada posição? É importante a gente pensar que essa palavra ideologia de gênero na ciência não existe. Na realidade, nós temos o conceito de ideologia, né, e temos o conceito de gênero, que faz parte de uma outra realidade, né, do que essa manifestação da forma que é colocada junto. Nós precisamos pensar a questão de gênero dentro deste olhar, a questão de gênero dentro do olhar da construção e constituição das relações que se fazem presente entre homens e mulheres dentro das sociedades e dentro da sociedade brasileira mais especificamente. E essa construção é uma construção histórica, ela é uma construção social, ela é uma construção política e institucional, porque ela vai estabelecendo não somente os papéis sociais, mas a construção da própria identidade que se estabelece entre as relações de homem e mulher. É claro que nós estamos em pleno século XXI, que muito dessas formas de conceber o papel do homem e o papel da mulher neste século já têm sido descortinadas, já vêm sido aí trabalhadas pelas próprias mulheres que
estão educando seus filhos, na medida em que passa-se a reconhecer que não existe uma desigualdade estabelecida entre o homem e a mulher a partir da sua questão sexual, mas sim que são os papéis que foram forjados a eles que vão diferenciando-os em cada uma das suas atividades. Mas é importante a gente pensar o que vem a ser, então, o gênero. O que é gênero? Conceito de gênero. Dentro dessa Constituição que é elaborada, num primeiro momento, pelo próprio pensamento feminista, nós podemos observar que é o entendimento de uma construção social. O que é uma construção social, se não os padrões de comportamento, de sociabilidade entre homens e mulheres, que vão sendo aí estabelecidos através de relações assimétricas de condições, de direitos e oportunidades e estímulos. O que nós estamos querendo dizer com isso? A partir da própria educação, a partir da formação que se coloca deste homem, dessa mulher em sociedade, vai se estabelecendo diferenças, não só conceituais, mas diferenças econômicas, políticas, sociais e que vão aí gravando nos corpos femininos. Vamos voltar ao quadro. Relações sociais de poder, cultural e socialmente determinada às mulheres, determinados comportamentos que se esperam que elas tenham, e a naturalização dessas assimetrias, como se fosse natural o homem ser superior, o homem poder tudo, e dentro dessa assimetria nós vamos ver as relações jurídicas, sociais, econômicas, das desigualdades e privilégios. Então, o que nós vamos vendo aí se constituindo? A partir de 1920, né, com o movimento das mulheres, em busca do sufrágio universal, a partir dos grandes movimentos do século XX, nós vamos vendo a constituição dos movimentos feministas. E esses movimentos vão ser representados, teoricamente, através de algumas autoras muito importantes, como Simone de Beauvoir, como a Friedman, como também a atual discussão que se faz aqui da interpretação desses movimentos. Vamos ao quadro para verificar. A discussão que se faz aqui é através de quem nasce mulher, torna-se mulher. Lembra? Simone de Beauvoir. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto, intermediário entre o macho castrado que qualifica o feminino. E essa forma que Simone de Beauvoir vai nos colocando, ela vai se aprofundar com Judith Butler quando ela discute a performance de gênero, quando ela discute como que essa performance vai constituindo essa identidade. No quadro Performance de Gênero, de Judith Butler, que é nada mais a questão do comportamento, né? Onde masculino e feminino é elaborado no âmbito social a partir das repetições. Então, se alguém é mulher, isso certamente não é tudo que esse alguém é. Porque o gênero nem sempre se constitui de maneira coerente ou consistente nos diferentes contextos históricos. E por quê? O gênero estabelece intersecções com modalidades raciais, classistas, étnicas, sexuais, regionais, de identidades discursivamente constituída. Então, Judith Butler, que está mais no contemporâneo nessa discussão, ela fala, olha, vai além da condição de mulher, vai na sua performance, na maneira como ela vai se constituindo. E essa maneira, ela não é única, ela tem diversas formas que ela passa, tanto pelo sexual, tanto pelo político, como cultural, e aí ela vai se constituindo, e aí se constitui a identidade de gênero. Convido você à nossa primeira situação problema da aula. E essa situação problema, ela vai se embasar, vai se pautar nas questões de gênero e violência. Assim, eu vou descrever essa situação para você.
O contexto da pandemia da Covid-19 tem intensificado a violência de gênero, em função do isolamento de mulheres confinadas com parceiros agressivos, que exercem sobre elas maior impunidade e que exercem sobre elas maior controle diante da sensação de maior impunidade, provocada pelo isolamento. Catalina Oquerendo define no título de sua matéria, em 6 de abril de 2020, a violência de gênero e é uma pandemia silenciosa. Olha que interessante. Então, Catalina, que é uma jornalista, ela faz uma pesquisa, isso não só ela, mas vários meios de comunicação, vários jornais, várias mídias têm apresentado essa questão do aumento em 2020, da violência contra a mulher e os feminicídios, justamente por conta da pandemia e pelo isolamento desses indivíduos, em sociedade. Porque nós tivemos muitas cidades que tiveram que ficar totalmente isoladas, outras não. Bom, mas o que isso mas por que essa violência aumenta? Exatamente porque ela faz parte de uma construção cultural do homem, na sua permissibilidade de agressividade. Então, dentro dessa construção ainda daquilo que chamamos de machismo, de superpoder sobre o outro, toda essa visão de gênero que vai ser estabelecida em relação à mulher, ao corpo da mulher, pode ser visto, então, neste aumento de problema de violência a partir dos isolamentos das cidades para se proteger desse grande problema sanitário que nós estamos vivendo, que é a pandemia. Vamos problematizar. A violência de gênero reflete relações de poder e sociabilidades produzidas por desigualdades. Desigualdades de gênero, étnicas e de classe, que nós não podemos perder de vista. Elas se referem principalmente à violência sofrida por mulheres de diferentes faixas etárias e que são, em sua maioria, alvo de violência masculina. Pergunta-se: o que estaria por trás da permanência da violência contra a mulher em nossas sociedades? Será que é possível nós conseguirmos detectar o que está por trás dessa violência dos homens em relação às mulheres em nossas sociedades em pleno século XX? Ora, nós precisaríamos aí, então, voltarmos aos estudos, voltarmos à história e percebermos como as sociedades, como o processo de colonização das sociedades europeias foram se estabelecendo através dessa relação que advém lá da Idade Média, até, por que não, da Grécia Antiga, onde as mulheres passam a ser sempre objetos ou, se não, sempre são submetidas às ordens e às regras impostas pelas sociedades. Que é diferente com determinadas tribos, por exemplo, indígenas. A mulher ela tem uma outra concepção em determinadas tribos indígenas. Mas se nós pegarmos a sociedade europeia, essa sociedade ocidental, que se faz presente na nossa formação cultural, política, econômica, e social, nós vamos ver que isso decorre muito ainda dessa concepção. Além da concepção de que a violência é permitida, além da submissão e perniciosa aí, que vai se estabelecendo nas relações entre os homens e as mulheres. Nesse sentido, nós poderíamos apontar algumas questões. Primeiro, a condição da mulher e os padrões de comportamento e sociabilidade, que é isso que eu digo que vem lá da história, Quais são os papéis das mulheres, quais são os papéis dos homens e como isso foi
passando de geração para geração, sem ser questionado, lembrando sempre que isso faz parte de uma sociedade ocidental, né, europeia, e que nunca foi aí questionado esses papéis. E a partir dessa assimetria de condições de direitos, quer dizer, esses direitos e as oportunidades e estímulos sempre foram colocados de diferente forma entre a relação de homem e mulher. A relação do poder, a ordem compulsória heterossexual e as percepções sexistas. Então, essas relações, né, que vão se estabelecendo dentro do processo da nossa sociedade, vão colocando os homens brancos, héteros, como indivíduos, entre aspas, superiores e que podem subordinar não somente os negros, os índios, né, torná-los como objeto, mas também a mulher entra dentro desse relacionamento. É claro que a mulher branca, ela tem um diferencial totalmente, as suas desigualdades ou a forma de violências que elas recebem muitas vezes são diferentes das recebidas pelas mulheres negras, pelas indígenas, porque aí soma-se, né, os preconceitos e soma-se aí toda aquela xenofobia estabelecida neste processo. Convido você a fazer um momento de questionamento, um momento de interação. Gostaria que você pensasse sobre a seguinte questão: como você entende as novas configurações de gênero? Com respeito ou com preconceito?
como você entende as questões de gênero? Novas configurações de gêneros na sociedade contemporânea. Novas configurações de gênero, um assunto muito interessante que nasce com as discussões de Judith Butler para tentar demonstrar a percepção que o indivíduo tem em relação à sua própria sexualidade, a sua relação afetivo-sexual. Então, Judith Butler nos dá N elementos para entendermos como essas configurações vão se fazendo ao longo do tempo e como isso vai criando uma ideia de que vai além da discussão de Simone de Beauvoir, né? da questão de que nós nascemos, a condição de mulher, a condição de gênero, ela é instituída através da sociabilidade, dos papéis sociais, mas vai muito além disso, vai para tentarmos compreender como essas percepções elas vão influindo na maneira com que os indivíduos se enxergam frente à sua própria corporeidade e também frente aos papéis que ele vai exercer. Então, é muito importante nós entendermos que essas novas configurações fazem parte do século XX, fazem parte do século XXI e não tem volta. E por isso é importante trabalharmos as nossas visões de pré-conceitos, quer dizer, conceitos adquiridos e que advêm lá do século XV, do século XVI, ou mesmo poderíamos atravessar filosoficamente aí na Grécia Antiga, né, com os primeiros filósofos. É importante nós entendermos que esse espaço de desconstrução faz com que nós possamos viver dentro de um processo de solidariedade, de respeito mútuo e de harmonização com o outro, entendendo a pluralidade dos seres humanos e as suas características. No quadro, você pode observar que essas novas configurações são, então, percepções que as pessoas adquirem através das suas vivências e que vão fazer toda a importância, né, para ela se reconhecer no gênero masculino ou no gênero feminino na nossa sociedade. Então, ela tem essa importância muito grande. E essa identidade como consciência e sensação de si mesmo pode ser observada através do cisgênero e o transgênero. Lembrando que cisgêneros são aqueles indivíduos, aquelas pessoas que o seu sexo biológico coincide com o seu comportamento, com a sua percepção de si. Né? Então, são os cisgêneros, aqueles que tanto as relações afeto sexual quanto a sua própria corporeidade, elas estão equilibradas, né? Fazem parte da sua própria percepção. Já os transgêneros são aqueles indivíduos, né, que não se reconhecem dentro dessa condição, né, dentro dessa relação não coincidente. Eles se percebem diferente do sexo biológico que carregam. Então, por isso são os transgêneros. As suas relações afeto-sexuais não coincidem com a sua corporeidade, com o seu sexo biológico, o seu sexo de origem. Mas tanto os cisgêneros como os transgêneros são indivíduos que trabalham não mais só aquele conhecimento do processo da sociabilidade, mas sim a percepção de si mesmos, né? A performance, como eles se veem dentro dessas relações. Podemos, então, observar que dentro dessas relações de cisgêneros e transgêneros, nós vamos encontrar aí os heterossexuais, os indivíduos heterossexuais, os indivíduos homossexuais, os bissexuais e os indivíduos que se colocam como assexuais. Então, é importante aqui, quando trabalhamos este processo de pluralidade, reconhecermos essa diferença, essa
pluralidade, essa pluralidade dos seres humanos, essa linda pluralidade dos seres humanos, ou seja, a maneira como nós, indivíduos, não só nos caracterizamos pelas nossas características biológicas, também não só pelas nossas condições sociais, né, econômicas, de classe. Sempre é importante repensar esse processo a partir desses elementos, né? Então, quando pensamos gênero, nós temos que pensar a questão de gênero a partir das classes, quer dizer, a partir do seu reconhecimento de classe social e econômica, né? De classe, de forma de produzir a sua própria existência, como esse indivíduo, esse ser social, esse sujeito social, ele exerce a sua produção, né? Dentro do trabalho, dentro das classes que aí vão sendo compostas, vão se compondo, e também dentro do processo que vai se constituindo aí na sociedade a partir do econômico. Então, o papel da mulher no mundo do trabalho, ele é muito importante, por isso que nos chama atenção. E cada vez mais isso é importante, porque a mulher está tão presente em todos os momentos da nossa sociedade, seja na educação, seja no nosso das né? Seja na política, estamos nos fazendo representar, seja dentro das diferentes profissões que nós estamos exercendo na sociedade, mas mesmo assim, com todo este avanço, né, existem índices do IBGE que demonstram que as mulheres elas estudam muito mais e têm um grau muito mais, vamos dizer assim, de estudo acadêmico que os homens, até por conta, se nós formos buscar no interior da realidade histórica, por conta de que muitas vezes os homens tiveram que abandonar seus estudos para só trabalhar. Então, tem toda uma historicidade neste processo que não pode ser desprezada. Vamos ao quadro? Protagonismo feminino e os obstáculos globais, dupla jornada, trabalhos domésticos, percepções sexistas e inferioridade de renda. No Brasil de 2016, as mulheres dedicaram aos cuidados de pessoas ou a fazeres domésticos cerca de 73% a mais de horas do que os homens, por conta, né, dessas questões de se fazer, de ter uma expectativa de que elas exerçam uma série de atividades ao mesmo tempo. É importante aqui ressaltar também que a partir de 2020, em março, fevereiro, março, com o processo da Covid-19, nós vamos ver que essa pandemia fez com que o sobretrabalho em cima das mulheres fosse novamente aí detectado, observado e estatisticamente colocado, porque além de fazer as suas funções, vamos dizer assim, de mulher, de casa, de doméstica, ela também tem que exercer o papel de professora ou orientadora, né? Não professora, mas orientadora dos seus filhos, aí nesse processo de aulas em EAD, ela também tem que se fazer presente como profissionais dos seus trabalhos em home office. Então, essa mulher, ela foi sobrecarregada mais uma vez dentro da história e faz parte de uma concepção que faz parte de uma naturalização. Naturaliza-se este papel da mulher, naturaliza-se como se realmente fosse uma função já cravada no seu próprio corpo. A desigualdade de renda entre homens e mulheres no Brasil aumentou em 2019 em relação a 2018. O rendimento médio mensal do trabalho de um homem ficou praticamente estável em relação ao ano anterior, de 2.551. Para 2.555, já o rendimento médio da mulher caiu de 2010 para 1985. Então, ainda a mulher no mercado de trabalho brasileiro é colocada como inferior ou dentro do processo das relações de trabalho.
dentro das relações dos dilemas éticos da sociedade brasileira contemporânea, uma coisa se faz muito presente, se faz muito vista nos meios de comunicação, nas mídias, principalmente nas mídias e redes sociais. Aparentemente, iniciou-se dentro dos últimos anos uma corrida por um fanatismo exacerbado dentro das relações e das propagações de inverdades ou meias-verdades dentro das mídias sociais, fazendo com que o fanatismo se aflorasse dentro das nossas relações. E é muito sério pensar que vivemos uma onda de fanatismo, e não só um fanatismo brasileiro, mas um fanatismo, de modo geral, global. Existem muitos países que estão aí se debruçando para tentar combater esse fanatismo que tem se apresentado através de um autoritarismo, através de uma intolerância com o outro, seja no campo econômico, seja no campo político, seja no campo religioso. Então, há uma intolerância muito grande no mundo atual. E essa intolerância tem que ser questionada para ser combatida. Nesse sentido, podemos ir ao quadro e observar que a partir dos indivíduos se sentirem aí, né, vamos dizer, escondidos através das mídias digitais, né, estarem nos anonimatos, os movimentos extremistas e a banalidade do mal, aí nós vamos dialogar outra vez com Hannah Arendt para entender um pouco melhor, eles passam a se utilizar da internet como táticas ilegais e violentas, né, contra contra os seus próprios preconceitos, contra as suas xenofobias que carregam aí no interior da sua formação cultural e social. E nesse anonimato, a internet não tendo aí um controle mais sistemático de conteúdos e mobilizações, nós vamos ver que a fake news, não só politicamente, mas a fake news se tornou um objeto de desinformação da sociedade, né? Então, a internet, com todas as suas benesses, as redes sociais que nos traz aí tanto conhecimento, ou tanta informação que podem ser apreendidas e tornadas como conhecimentos, muitas vezes ela vai para um caminho, como diz Hannah Arendt, né? Ela vai para um caminho do mal, né? Ela vai para um caminho onde a sua escolha é trazer desinformação, cegueira no outro. E isso tem ocorrido desde 2015, 2016, e cada vez mais temos a presença das fake news. Hoje em dia, já as redes de internet, né, vamos dizer assim, o Google, os Facebook e outras redes, tentam aí, o Instagram, tentam desqualificar algumas, vamos dizer, informações, algumas fake news, mas ainda tem muito a ser combatido, né? Tem muita coisa para ser combatido. Por quê? Porque elas influenciam. Elas podem pegar pessoas desavisadas, pessoas de boa fé, muitas vezes, que passam a acreditar por conta dos seus próprios interesses privados, particulares, ou por conta de uma afetividade, passam a acreditar em grandes mentiras e até destruição da história. Nesse sentido, vamos ao quarto. Para lembrarmos aqui como Hannah Arendt explica a banalização do mal, ela fala da seguinte forma: estamos diante de um tipo de mal sem relação com a maldade. Olha que interessante, né? Hannah Arendt, ela vai fazer o seu estudo, né, sobre a questão do Tribunal de Nuremberg, quando se vai discutir a condenação de Eichmann.
acho que falei certo, né? De um alemão nazista que participou de grandes torturas, né? Foi responsável por grandes torturas aos judeus. E ela vai fazer um estudo sobre essa pessoa e ela fala, olha, estamos diante de um tipo de mal sem relação com a maldade, porque é uma patologia ou uma convicção, olha essa palavra, gente, convicção ideológica. Trata-se do mal como causa do mal, pois não tem outro fundamento. Ela está querendo dizer, aí ela já está trazendo para nós um elemento muito interessante. Olha, muitas vezes a pessoa que está praticando, vamos dizer, entre aspas, aquele mal, ela não reconhece a maldade. Ela não reconhece aquela ação, aquela escolha, aquele nazista que seguia as ordens de Hitler, seguia as ordens do seu exército. Ela não reconhecia como maldade. Ela simplesmente estava exercendo, entre aspas, o seu dever. É muitas vezes como os nossos policiais, vamos dizer assim, os nossos agentes públicos, né, da ordem pública, os nossos agentes que estão aí para manutenção da ordem, para a segurança e tudo mais, muitas vezes eles praticam determinadas atitudes sem perceber, né, ou banalizam o mal exatamente por não perceberem, não buscarem o sentido daquela ação que eles estão desenvolvendo, naturalizando aquela ação como se fosse normal, né? Como se fosse uma questão normal. No quadro ainda, o praticante do mal banal não conhece a culpa. Olha, isso é muito importante. Ele age semelhante a uma engrenagem, uma máquina do mal. O mal banal parece ser um fungo. Cresce e se espalha e atinge contingentes enormes das populações humanas em diversos lugares da Terra. Este mal comum, né, pode ser visto através também dos negacionistas, que aí estabelecem uma negação, claro, do aquecimento global. Né? E aí nos faz entrar naquela discussão da pós-verdade, a era do engano, da negação da ciência, a problematização do fato do aquecimento global, por exemplo, passa a ser uma reflexão e intervenção intergovernamental. Por quê? Porque é urgente que se estanque essa banalização, que se estanque esses negacionistas, né? Que se estanque essas fake news, porque são a partir delas que muitos comportamentos serão gerados e irão de encontro a fanatismo que só vão trazer violência e destruição. Política e religião entre a tolerância e o fundamentalismo contemporâneo que nós estamos vivendo. Não só nós, sempre quero lembrar que essa vivência que nós estamos tendo hoje no Brasil, em pleno século XXI, nós estamos observando em várias partes do mundo. O próprio processo de globalização passa a nos permitir observar e encontrar muitos dos elementos que vivemos em nossa sociedade, claro, respeitando as questões territoriais, da cultura do povo, respeitando a formação e o desenvolvimento de cada país, nós vamos ver que muito desse autoritarismo, desse fanatismo, principalmente fanatismo religioso, vem desembocando ações, vem se apresentando em nossa sociedade de forma agressiva, violenta, de uma xenofobia muito grande. Mas vamos observar aqui como podemos tratar e considerar essas questões, né? Então, política
política e religião entre tolerância e o fundamentalismo contemporâneo. A ideia da diversidade como componente histórico da nação, das tradições, das culturas e dos hábitos. E em decorrência, né, em contraposição à intolerância. Então, quando nós falamos de diversidade, falamos de pluralismo, falamos de reconhecimento do outro, da alteridade, da compreensão que temos dos direitos constitucionais de 1988, a própria Constituição brasileira, né, deixou aí estabelecido o direito à diversidade, o direito à pluralidade. O que se coloca oposto a isso, avesso a isto, é a intolerância, é o fanatismo. E esse fanatismo decorre, muitas vezes, por uma ignorância no sentido de ignorar, né, os aspectos de construção cultural, os aspectos de construção social de uma determinada sociedade. Então, esse aspecto de ignorar, não é, leva ao fanatismo a ações violentas e, ao mesmo tempo, a uma regressão na sociedade em vez do seu próprio desenvolvimento, em vez de um progresso aí estabelecido. No quadro ainda, nós vamos ver que essa intolerância e esse fanatismo, eles são respaldados ou são, vamos dizer assim, a expressão do entendimento de uma superioridade de uma etnia sobre a outra. Voltamos lá para a discussão do etnocentrismo, né? Os brancos, os héteros, né? Então, essa superioridade ocidental em relação a uma orientação afetivo-sexual, quer dizer, a não compreensão de que a pluralidade ela é uma questão que tem que ser pensada através dos cisgêneros e os transgêneros, e a partir da discussão de uma religião única. Então, esses campos de saberes que vão sendo aí desafiados a observar essas diversidades, essas diferenças, essas formas de se comunicar, essas formas de se posicionar, né, de se perceber no mundo, passam a ser, vamos dizer, estacionadas dentro de um processo racional. Então, os campos de saberes nos levam ao entendimento da dinâmica política, que é racional, estabelecida através de dados, estudos, análises. A religião também permite com que nós entendamos que ela parte de dogmas, crenças, princípios. E este fundamentalismo é uma ação que vai muitas vezes se aparelhando com o Estado e vai trazendo aí a consolidação, né? Vai trazendo a consolidação de um xenofobismo e não do pluralismo democrático. Então, quando o Estado se aparelha, né, existe o aparelhamento do Estado com esse fanatismo religioso, como nós já vimos aí, as próprias guerras, né, quantas guerras religiosas nós tivemos durante o século XX e ainda temos por conta de fanatismos religiosos, isso vai levando a uma prática de xenofobia. E a xenofobia quer dizer, dentro desse processo, um sentimento de aversão, de desprezo, de ódio do outro, do diferente, do estrangeiro. Fundamenta-se nos fatores históricos, culturais e religiosos e étnicos e de raça. E assim também o ultranacionalismo, que é uma outra forma de violência também, que dá uma valorização exacerbada de pertencimento a uma nação e leva a um conservadorismo e uma homogeneidade étnica. Nesse sentido, todo fanatismo xenófobo e ultraconservadorismo contemporâneo, alimentado pelas fake news e a intolerância, valem-se de mitos que não espelham a realidade, aprofundando o medo, a incompreensão e o fortalecimento da banalização do mal, como nos diz
nos diz nos seus escritos, Hannah Arendt, que é este reconhecimento, quer dizer, a naturalização do mal, como se este mal fosse algo que está incrustado no próprio dever dos indivíduos. Convido você à nossa segunda situação, problema, fanatismo e fé. Esse problema vai nos apresentar um pouco mais sobre o que nós temos visto e como que esse fanatismo e a fé são responsáveis por inúmeras violências antes mesmo, né, que nós pensássemos a história do século XXI. Né? Quando nós passamos pela tantos fanatismos que foram aí desenvolvidos através de guerras no próprio século XX. E aí eu trago para você a seguinte questão, né, para pensarmos juntos. Traficantes usam pandemia para criar o Complexo de Israel, unindo 5 favelas na zona norte do Rio de Janeiro. Essa é uma notícia recente, tá? O medo também atinge a fé. Os moradores mais velhos conhecem a região como Vila Santa de Virgens, uma referência à imagem da santa que foi destruída. Vários terreiros de candomblé foram invadidos e os babalorixás e os filhos de santos foram expulsos de suas casas. A intolerância religiosa provoca danos irreversíveis. Então, isso é um acontecimento agora recente, do mês de julho, onde um traficante conhecido do Rio de Janeiro estabeleceu o símbolo mesmo, eles se colocam como filhos de Arão, alguma coisa assim, e eles estabeleceram que a partir daquele momento todos deveriam seguir a fé ou a religião que eles determinassem. Claro que isso é uma violência, claro que isso também carrega-se por um processo de criminalidade, mas eu gostaria que você pensasse nessa relação, né, do fanatismo e a fé que vai se construindo aí ao longo do século XXI. Vamos à problematização. O fato denunciado em 24 de setembro de 2020 demonstra a intolerância dos traficantes com as religiões de matriz africana e também com os católicos. Questiona-se: como combater a intolerância religiosa para o pleno exercício do direito democrático? Será que é possível combatermos essa intolerância, essa xenofobia, essa visão muitas vezes ultranacionalista de determinados indivíduos ou grupos sociais, ou povos de modo geral, em relação à fé do outro, a crença do outro, ao dogma do outro, lembrando que a ciência nos dá elementos sistematizados, lógicos, estruturados para tentarmos entender a sociedade, as estruturas sociais, os sistemas, a economia, a política, o processo sociológico, o processo político. Agora, a fé, a religião nos dá elementos de dogmas, nos dá elementos de crenças, que são o direito, esses direitos constituídos pela nossa Constituição de 1988 e como uma liberdade do indivíduo de escolha. Como que se faz, então, esse percurso, né? Como o medo, como a violência vai interferindo até neste processo. Como nós poderíamos combater isso? Bom, num primeiro momento, a partir do exercício da alteridade. É claro que ali nós estamos falando de um criminoso, né? Ele já é traficante, são grupos traficantes, mas mesmo que não fossem, né? A alteridade, a liberdade de expressão e a liberdade de religião é um direito constituído. Então, cabe ao Estado, cabe aos órgãos estatais, às nossas representações jurídicas, às nossas representações públicas, né, em
proteger, em fazer efetivamente esse direito valer em qualquer localidade do território brasileiro. Então, cabe ao Estado intervir nessa questão. Né? A partir do quê? A partir do reconhecimento da alteridade, a partir do reconhecimento do direito à religião, à liberdade de expressão. Ainda, as liberdades de expressão e religião encontram seu termo nas margens da ética e da lei. Então, não é só uma questão ética de comportamento já constituído, né, consagrado, mas também das leis. Nós temos aí a nossa Constituição para isso, de modo a garantir que manifestações perigosas ou criminosas não sejam protegidas por esses direitos. Então, aí cabe ao Estado estabelecer o processo de mediação e de organização dos direitos efetivos da população dessas favelas, né, para que elas tenham direito à sua crença, aos seus dogmas e à sua fé. Momento da situação de interação, no momento que nós vamos interagir. E para essa interação, eu convido você a pensar como a intolerância religiosa tem se manifestado no Brasil atualmente. Vamos pensar um pouco?
Bem, chegamos ao término da quarta aula da disciplina de Sociedade Brasileira e Cidadania. Hoje tratamos de um assunto muito complexo que diz respeito aos dilemas éticos da vida cotidiana, da nossa contemporaneidade. Para tratar sobre esse assunto, nós elegemos algumas questões importantes que fazem parte do nosso cotidiano. Buscamos aí questões de noticiários, questões de situações, problemas que fazem parte do nosso dia a dia, das informações que chegam até nós e que muitas vezes nós acabamos naturalizando-as, achando que tudo isso que acontece em nossa sociedade é normal e não deve ser pensado ou refletido, porque é assim que as coisas são e é assim que as coisas vão continuar a ser. E eu convidei você exatamente para fazer um caminho inverso desse. Convidei você para pensar seriamente sobre os problemas que envolvem toda a comunidade, toda a sociedade brasileira, e não somente a brasileira, mas todo o mundo global que vivemos em relação às questões da corrupção, em relação às questões que envolvem a pluralidade, a diversidade, a questão de gênero, o fanatismo religioso, questões postas que vão formando aí uma série de atitudes muitas vezes irresponsáveis. Na maioria das vezes, elas são responsáveis pela violência, pelo preconceito que no dia a dia muitos de nós já sofreram ou ainda sofrem em relação a elas. Por isso é importante, no momento em que nós paramos para observar a importância da alteridade, como é importante nos colocarmos frente aos problemas de forma a desconstruí-los, né? Buscarmos o estranhamento daquilo que acontece lá, no nosso lado, no nosso dia a dia, com os nossos vizinhos, sejam eles negros, brancos, índios, sejam eles quem forem, mas como isso é importante ser repensado. Nesse sentido, nós trouxemos aqui exatamente esses elementos, os elementos da reflexão sobre os dilemas éticos e políticos da vida da comunidade. São dilemas que nos perpassam, são dilemas que estão presentes no nosso cotidiano, nas nossas realizações, bem como a relação desses acontecimentos, desses fenômenos, com a ideia de democracia e pluralidade. É importante resgatarmos a ideia de democracia. Quando pensamos na democracia, essa democracia ela é liberal, ela é uma democracia que hoje podemos chamá-la de neoliberal. É uma democracia que foi pensada através dos recursos, das ideias de John Locke, das ideias de Rousseau, e que foram postas dentro da organização da sociedade para intervir no quê? Nos direitos individuais, nos direitos à expressão, no direito às relações dos indivíduos, no processo de igualdade desses indivíduos em sociedades. E foram constituídas isso nas diferentes constituições. No Brasil, a nossa Constituição de 1988, que é considerada a Constituição Cidadã, ela deixa bem claro esses direitos formais. No entanto, é necessário fazer que esses direitos formais passem a ser direitos efetivos, né? Passem a se realizar, concretizar no nosso dia a dia. Também vimos novas formas de afirmação das identidades contemporâneas. Observamos aqui que não existe a ideia, cientificamente falando, de ideologia de gênero. Existe, sim, estudos de gênero, estudos que foram aí apresentados desde 1920 com as primeiras mulheres, com os primeiros movimentos feministas que buscaram uma igualdade pelo sufrágio universal, que buscaram serem reconhecidas suas vozes e também as suas corporeidades. Esses movimentos vão desembocar em excelentes escritos e pesquisas científicas
tanto da nossa querida Judith Butler, na contemporaneidade, como Simone de Beauvoir. Então, são pessoas que se debruçam historicamente para apresentar alguns elementos e saídas para entendermos essa pluralidade, esse pertencimento, essa percepção que o indivíduo faz das suas relações afetivas, sexuais. Então, neste processo vai se constituindo a ideia de gênero. E os papéis que vão sendo aí desconstruídos e construídos do homem e da mulher. Nesse sentido também, a importância da alteridade, da tolerância, da aceitação das diferenças, sejam no gênero, sejam religiosa. A importância de se combater qualquer tipo de fanatismo, seja um fanatismo em relação a uma determinada religião que coloque em detrimento tantas outras que são praticadas com a mesma fidelidade, com as mesmas intenções de solidariedade e de humanidade dos indivíduos. É nessa perspectiva que trabalhamos. Eu quero agradecer a atenção de vocês e até breve, quando nos reencontraremos.